Fala, criptomaníacos, sejam todos bem-vindos a mais uma análise semanal das carteiras. Na edição de hoje, vamos entender o que a gente pode esperar e o que mudou nas nossas carteiras depois que o Bitcoin, na semana passada para cá, para ser mais específico, na sexta-feira, perdeu um dos seus principais suportes, um nível que vinha segurando o preço em uma tendência de alta no curto prazo. Só que vale ressaltar que mesmo ele perdendo esse suporte, isso não tira o Bitcoin da sua tendência de alta de médio e longo prazo. Então, nós tivemos aí uma grande aversão a risco que mudou alguns dos nossos posicionamentos e eu vou te explicar isso na nossa análise de hoje. Perfeito? E aí, é claro que vamos falar sobre o que podemos esperar para essa semana. Antes da gente ir para os gráficos, vou comentar aqui com vocês quais são os dados econômicos da semana que são importantes e que podem impactar no preço do Bitcoin. Essa é uma semana mais tranquila no cenário macroeconômico. Nós temos aí nessa segunda-feira um feriado nos Estados Unidos, então é até por isso que a gente está vendo menos volatilidade hoje nos mercados. Na terça-feira, às 10h30 da manhã, teremos a divulgação do índice Empire States, que mede a atividade industrial nos Estados Unidos, e esse é um indicador muito importante, tá? Dependendo da leitura, isso pode se impactar nas criptomoedas. Além do índice Empire States, temos também um discurso de um dos membros do Fed, o discurso Waller, e esse discurso aí pode trazer um pouco de volatilidade dependendo do que foi dito. Agora, se o discurso vier em linha com os últimos, temos um cenário mais tranquilo. Não quer dizer que o discurso que vai acontecer às 13 horas, ele não é tão importante quanto o índice Empire States, que vai ser divulgado às 10h30. Daí, na quarta-feira, nós temos a divulgação da inflação na zona do euro, que vai acontecer para a gente aqui no Brasil às 7 horas da manhã. Então, esse indicador pode sim trazer um pouco mais de volatilidade para os mercados e chegar a impactar no mercado cripto. Aí nós temos mais um discurso de dirigente do Fed na quarta-feira também, às 11 horas da manhã. Como toda quinta-feira, teremos a divulgação dos pedidos iniciais e contínuos de seguro-desemprego, sempre às 10h30 da manhã. Caso esse indicador venha com contexto muito ao extremo, seja muito acima da expectativa ou muito abaixo, pode trazer um impacto no mercado cripto. Agora, caso ele venha em linha com a expectativa ou só levemente acima ou levemente abaixo, como as últimas leituras, não vejo isso impactando no preço do BTC. E para fechar a semana, na sexta-feira, o indicador mais importante vai ser a expectativa de inflação da Universidade de Michigan, que vai sair aqui para a gente às 12 horas, meio-dia. Então, esse indicador, ele traz uma projeção, né, do que a gente pode esperar da inflação. Isso serve aí também como uma interpretação para o mercado, basicamente uma prévia, né, de dados da inflação nos Estados Unidos. Então, muita atenção aí esse indicador. Aproveito para ressaltar que nós estaremos acompanhando, né, a divulgação desses indicadores nas nossas lives, às terças e quintas-feiras, 12h15 no canal Clube Criptomaníacos, ok? Então agora vamos partir para uma análise gráfica do Bitcoin, para a gente visualizar o que a gente pode esperar do BTC nessa semana e depois falaremos das mudanças nas nossas carteiras. Então olha só, pessoal, esse é o gráfico da análise semanal das carteiras que vocês estão habituados aqui. Na semana passada, né, na última segunda-feira, isso foi lá no dia 8 de janeiro, o Bitcoin estava fazendo rompimento, né? Estava fazendo um rompimento do topo desse retângulo aqui, e aí ele iniciou um movimento de alta mais forte na sequência, chegando a atingir a região ali próximo aos 49 mil dólares, indo nos 48.969, e aí o preço começou a fazer um forte processo de correção na quinta-feira, no dia 11, houve, né, um fechamento negativo, e aí na sexta-feira o Bitcoin deu uma puxada para baixo. Muitos estão associando isso a dados de inflação, também a precificação, né, do ETF, aquela velha história, sobe no boato, cai no fato, e aí o Bitcoin perdeu essa linha de tendência de alta, né, que a gente vinha monitorando no gráfico, perdeu também a média de 21 períodos, e se a gente fizer um ajuste agora no ponto de gatilho, né, que a gente utilizava a média de 21 períodos como referência,
Observem que nós tivemos também o rompimento dessa média rápida, que servia como apoio para o preço desde o dia 16 de outubro de 2023. Então, claramente, esse nível ele vai ser agora uma resistência importante para o BTC. Vou até colocar ele um pouco mais acima para um viés aí um pouco mais conservador. Então, criptomaníacos, enquanto o Bitcoin não romper, né, esse nível de gatilho agora, não conseguir superar essa região que antes era um apoio importante, né, e transformar esse nível aí novamente em suporte, esse nível agora vai ser uma resistência extremamente importante. Enquanto o Bitcoin não conseguir superar esse nível, temos a expectativa de mais correções. Até onde o preço pode ir? Vamos ajustar aqui, tá? Alguns níveis, vou colocar para vocês alguns suportes no gráfico. A gente consegue visualizar que aqui houve uma grande lateralização, né? Então o Bitcoin pode voltar a retestar esse fundo, retestar esse nível, que está na casa dos $40.700. Vou subir essa segunda linha amarela aqui, que é um apoio da média de 100 períodos no gráfico diário, a região dos $39.000, né? Aproveito para reforçar também que, caso o Bitcoin venha testar esse nível dos $39.000, essa pode ser uma das últimas oportunidades aí de você conseguir comprar BTC abaixo dos $40.000, tá? E quando a gente olha para o gráfico semanal, nós temos aqui, ó, vou até fazer um leve ajuste, nós temos um ponto de apoio nesse primeiro nível da média de 9 períodos. Dependendo do tempo que demore para o preço chegar nesses $39.000, ele pode ser também a média de 21 períodos. Então vamos marcar aqui por enquanto essa média de 21 períodos. E quando a gente olha para ela no gráfico diário, ela pode gerar uma confluência no futuro com o nível da média de 200 no gráfico diário, né? Só que uma observação que eu tenho, e é por isso que pede aí um pouco mais de cautela para quem está querendo entrar no mercado nesse momento, porque nós temos esses 3 níveis de suportes aí para o Bitcoin, que ele poderia estar testando ainda essa semana, né, caso essa força vendedora se intensificasse, e que é um movimento agora de maior probabilidade, enquanto o Bitcoin não voltar acima dos 44.500, né? Então, caso ele feche um dia acima dos 44.500, esse viés muda. Daí a gente passa a olhar para a continuação do movimento de alta até os alvos marcados aqui com as linhas verdes, né? E aí, nesse processo de correção, caso o Bitcoin não segure, tá? Essa é uma visão mais pessoal aqui, ó, nessa média de 100 períodos na linha branca, que é suporte para o Bitcoin desde o dia 16 de outubro, a gente pode ter uma correção mais acentuada ainda do BTC, que seria uma retração de todo esse movimento aqui que ele fez, considerando esse fundo formado em 11 de setembro e o topo formado aqui na semana passada. E aí, se isso se concretizasse, a gente teria um período de correção, tá? Maior, com uma queda mais acentuada do BTC, até os suportes de médio prazo, que agora eu sinalizo para vocês no gráfico, com as linhas brancas. Quero enfatizar que, no momento, isso é de menor probabilidade, mas isso pode acontecer se em algum momento o Bitcoin não segurar na média de 100 períodos, que é essa linha aqui que eu acabei de circular, na casa dos $39.000. Então, eu já deixei aqui essa linha para vocês estarem cientes disso, mas essas duas linhas brancas, no momento, é de menor probabilidade que elas sejam testadas, somente as linhas amarelas. Então, diante desse cenário, vamos entender se alguma coisa mudou nos nossos posicionamentos das carteiras da Criptomaníacos, e o que a gente espera, o que a gente planeja fazer de acordo com esse viés. Então vamos começar falando da carteira Hodl. A carteira Hodl não teve nenhum impacto com essa correção do Bitcoin. Permanecemos posicionados no Bitcoin, Ethereum, Link, Matic. Lembrando que você pode conferir a nossa exposição na seção Minha Carteira na plataforma da Criptomaníacos. Então nós estamos hoje 47% do capital alocado em BTC. Estamos com 11% alocado em Ethereum e estamos com 2,6% em Matic e 2,8% em Link. Aproveito para reforçar que essa exposição em Link, Matic e Ethereum subiram um pouco, não pelo fato da gente comprar mais, mas sim porque elas tiveram uma valorização. E aí isso passa a ter um peso maior no patrimônio, né, no capital da carteira em si. Então, em um momento oportuno, nós vamos voltar para a exposição, né, no caso, fazer uma saída parcial em Link, Matic e Ethereum. E Ethereum a gente ainda teria espaço para estar assumindo uma posição de até mais 4%, que a sua exposição é de 15%, ok?
E aproveito para lembrar vocês também que nós não estamos com a exposição total em BTC, que é 70%, porque quando a gente lançou os nossos produtos na Lastra, com a entrada de capital e o Bitcoin subindo, isso não deixou um viés estratégico para assumir uma posição total em BTC. Agora, com o Bitcoin iniciando um processo de correção, né, ele pode se aproximar do nosso gatilho de exposição, que atualmente está na faixa dos 38.900, 39 mil dólares. Nós podemos ficar com a nossa posição total de 70%, comprando mais Bitcoin nesse processo de correção. Isso seria uma excelente oportunidade, né, para a gente estar adequando a nossa posição em níveis mais descontados. E aí o mesmo serve para Ethereum, que ainda continua distante do nosso gatilho de exposição, né? Então por isso que nós estamos aí totalmente posicionados em Ethereum. Então a carteira HODL tem um viés muito simples para essa semana. Devemos permanecer posicionados em Bitcoin e Ethereum. Caso essa correção se intensifique e esses dois ativos se aproximem do nosso ponto de gatilho de exposição, a gente pode ter um ajuste na exposição comprando aí mais nessa correção. E quanto a Link, Matic, enquanto elas não ativarem posturas defensivas, devemos permanecer posicionados nesses ativos também. Agora vamos falar da carteira Alt-Season. A carteira Alt-Season teve apenas uma mudança da semana passada para cá, que foi a saída de CHZ, que acionou o nosso stop. Então você consegue conferir a nossa exposição atual na carteira. No momento, nós só estamos posicionados nas moedas fundamentalistas: Link, Matic, Ethereum, BNB, Uni e Aave. Aproveito para enfatizar que nós não estamos 100% da exposição em Ethereum devido ao fato dela estar também esticada graficamente. Caso ela se aproxime do gatilho de exposição na semana, vamos aproveitar esse momento para adequar a nossa exposição à exposição total, fazendo compras fracionadas em processo de correção para a gente ter um melhor gerenciamento de risco da carteira. Então agora falando do aspecto mais gráfico, observe que Link segue distante do nível de postura defensiva, Matic já um pouco mais próximo, Ethereum também distante, Uni e Aave estão no meio do caminho, né, entre o seu nível de resistência e o nível de postura defensiva, e BNB também distante. Então pode ser que, caso essa correção se intensifique, pode ser que Uni e Aave e Matic acione o nosso stop e a gente entra naquele período onde a gente fica comprando e vendendo um ativo várias vezes devido ao fato dele estar negociando em uma posição mais lateral, próximo do gatilho de exposição. Mas só esperamos que isso aconteça caso o Bitcoin continue seu processo de correção, buscando esses níveis de suportes marcados com as linhas amarelas no gráfico. Agora, criptomaníacos, vamos falar da carteira Altfactor. Tivemos algumas mudanças da semana passada para cá, onde nós tivemos a saída de alguns ativos. Então, nós tivemos a saída de Flow, Algo, Herald e Theta, e entrou na carteira Clay, Storage, ICP e SNX. Ao acessar a vitrine da carteira, a seção Minha Carteira, você consegue conferir a exposição total, onde nós estamos posicionadas em Ray, ADA, Aptos, FXS, SNX, ICP, NIR, Storage, Clay e AR. Vale ressaltar que você consegue conferir o resultado da carteira Altfactor da semana passada para cá na planilha histórico de movimentação, você que é cliente dessa carteira. Como a carteira trabalha com a estratégia utilizando do fator momento, nós devemos ter uma semana um pouco mais neutra, onde alguns ativos podem ter um desempenho positivo e outros um desempenho mais negativo, equilibrando assim o nosso resultado. Isso tende a mudar caso o Bitcoin consiga romper esse nível de resistência, nível de gatilho, trazendo um viés mais otimista para as altcoins. Agora, criptomaníacos, vamos falar da carteira Trading. Lembrando que você pode conferir na plataforma da Criptomaníacos, na seção Minha Carteira, a nossa exposição na carteira Trade, que no momento está em KSM, ANKR, CRV, FIO e Cake. Observe que a maioria dos ativos que nós estamos posicionados nessa carteira está com uma exposição de forma parcial. Estamos comprando os ativos de forma fracionadas,
porque nós temos aí um contexto que podemos ver mais correções, mas caso o Bitcoin consiga romper o nível de resistência, a gente está posicionado de forma parcial e não ficamos de fora das eventuais oportunidades. Então, assim, a gente gerencia o risco. Então, por isso que nós estamos aí com um posicionamento mais fracionado na carteira e também não estamos muito exposto a altcoins. Agora falando sobre a carteira futuros. Com essa reversão da tendência de alta de curto prazo, agora estamos aguardando por melhores oportunidades para apostar na continuação do processo de correção do BTC, já que essa movimentação que o Bitcoin fez foi uma movimentação rápida que não permitiu aí com que a gente conseguisse antecipar essa queda. Então, a partir de agora, a gente espera um respiro de alta do Bitcoin e altcoins para continuar apostando na queda de mercado e aproveitar das oportunidades de operar vendido. Ou seja, devemos ficar no momento com a maior parte do nosso capital em stablecoin, aguardando por oportunidade de fazer trades apostando na queda do mercado. Então, criptomaníacos, observem que nós tivemos, devido ao nosso gerenciamento estratégico, especialmente nas carteiras de longo prazo, poucas mudanças, que essa correção forte de mercado não trouxe um impacto negativo para os nossos produtos, devido a um gerenciamento aí mais conservador e estratégico, utilizando das entradas fracionadas, stops, e também devido ao fato da gente estar com um stop posicionado em um nível distante do preço, permitindo com que a gente dê espaço para o Bitcoin passar por esse momento volátil, não ativando aí, não tomando muitas violinadas. Então, novamente, estamos aí aguardando uma sinalização do Bitcoin, tanto para a continuação desse processo de correção que iniciou da sexta-feira para cá, ou de uma finalização dessa correção com o rompimento dos $44.500. Caso você tenha ficado com qualquer dúvida sobre essa análise, basta entrar em contato com o nosso suporte, @CM Atendimento Bot. Valeu e até a próxima.